Olá pessoal, é com imenso prazer que hoje nós abrimos o 6º episódio da 2ª temporada do nosso projeto Encontro com o Autor, desenvolvido pela Gestão de Cultura e Turismo através da Prefeitura. Hoje a gente conversa com Maria Helena Ferreira, mais conhecida como Manena. Bem-vinda, Manena! Obrigada, é um prazer, uma honra. Fico muito feliz com a sua presença, disponibilidade. E hoje, ela que é mineira, nascida em Minas Gerais, moradora de Campo Limpo há muitas décadas, estabelecida aqui, conhecida por muitos, e vai falar um pouquinho pra gente sobre o sentido da vida à plenitude. Esse é o seu livro, já está disponível nas nossas bibliotecas, e eu queria agora começar abrindo o teu espaço para que você contasse um pouquinho pra gente como foi que você chegou na literatura, como é essa paixão por escrever. Olha, é muito engraçado que por toda a minha trajetória de vida, eu cheguei a um certo momento em que eu desejei contar a minha história, né? E, em primeiro momento foi pensando na minha neta, né? Eu tenho uma neta, mas claro que virão, eu acredito que muitos outros netos, e para deixar um legado para minha descendência. Legal. Mas só que no percurso da escrita eu acabei depois descobrindo que era muito mais que só deixar um legado para os meus, mas para uma geração também. E eu imaginava que só pessoas muito estudadas, que tivessem um português perfeito, pudessem escrever, né? Eu não imaginava que todo mundo já tem um livro pronto e que qualquer pessoa pode ter uma obra. E gosto de escrever, sempre gostei de escrever, mas assim, não imaginava que eu poderia ter um livro, por pensar dessa maneira. Por pensar que só... eu ficava imaginando escritor, nossa, escritor, eu nem sei, sabe quando você não entende o que é isso? Aí você imagina, é uma pessoa que tem um português perfeito, que tem um estudo assim da letra, né, das palavras. E na verdade o que você precisa ter é uma história para contar. Exatamente. Não aí é? Eu descobri que todos nós temos, né, já um livro prontinho aqui, só precisamos colocar ele no físico. Legal. Saiu a minha obra. E aí a gente começa a entender, né? Você aqui no livro diz, né, formada em visagismo, terapia capilar. Sim. E aí realizou o sonho de escrever. Então, essa sua história, ela tá literal, ela é toda real, ou temos algumas camadas de ficção também? Fala um pouquinho para os nossos espectadores sobre o conteúdo do livro. Ele é totalmente real. Ele é uma autobiografia, né? E também tem a superação, uma autobiografia com a superação. E como você teve o gatilho da escrita, né? Você diz que foi o desejo de deixar um legado para as suas descendências, para a família, mas como foi o gatilho? Olha, eu passei por algo que eu quero compartilhar. Eu vivi uma experiência que eu gostaria de contar, de trocar, de deixar como um exemplo de superação. Então, se você quiser, sinta-se à vontade para falar um pouquinho disso. Ação, atitude, correr atrás de oportunidades, porque no início, como eu te disse, eu quis contar a minha história pela atitude de ir em busca de um sonho, correr atrás de algo que eu queria viver, né? Diante da situação de onde eu estava, eu visualizei algo que eu queria viver e fui em busca disso. Então, a improvável que eu era, e conquistei tudo que eu desejei, né, até aqui. Porque eu sei que a gente tem muito mais, né, pela frente, mas tudo que eu desejei, eu fui atrás. Então, a improvável, chegou onde desejou. Eu acredito nisso, no poder da atitude, da busca,
pela oportunidade, eu não acredito assim. Na verdade, a gente sabe que oportunidades, mas eu acredito mais que quando você quer algo, você precisa correr atrás desse algo para você alcançar o que você deseja. Legal. Né? Eu acho que é isso também. Se a gente permanece na zona de conforto, né? Ou se a gente acredita que não ser capaz ou não acredita que possa realizar, a gente não alcança, não é verdade? Exatamente. Isso é falando da superação, porque eu acredito que eu superei todos esses, da onde eu estava, né? Os obstáculos que eu tive para chegar onde que eu desejei chegar, né? Legal. Até, e aí, até ali, é o momento de contar a minha história. Sim, e dentro do livro, a gente percebe assim, vários capítulos, vamos pensar, né? Você fala do emprego, você fala da família e tem o momento do milagre. Você podia falar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Que foi um momento que quando eu li me marcou um pouco, assim, né? Eu achei ele bem forte. Milagre eu acho que fez a parte, sim, foi algo muito importante que aconteceu na minha vida, porque na verdade, a gente vive milagre todos os dias, né? Se nós estamos aqui, é porque a gente já está vivendo um milagre. Mas esse milagre, em específico, foi... eu tive uma doença chamada síndrome de Crush, é uma doença rara, e onde que ela vai te debilitando, né? Ela é autoimune, então vai mudando o seu corpo, você vai ficando transformada. E eu cheguei assim numa mudança bem radical, fisicamente, lembrando, e você vai percebendo que você vai ficando fraca, tudo, né? E falando do milagre em específico, eu passei por uma cirurgia muito delicada e só o HC, o Hospital das Clínicas em São Paulo, faziam essa cirurgia, Jundiaí, Campinas, nenhum outro lugar. E na cirurgia já é algo assim muito arriscado, porque é comum as pessoas ficarem cegas por conta da cirurgia, porque ela é feita por uma microcâmera, ela corta todo o céu da sua boca e ela faz através, né, enfia do nariz, corta tudo aqui assim, né, por dentro, e corta. E quando eu terminou a cirurgia, né, acordei, abri o olho, graças a Deus eu tô enxergando, só que eu não respirava porque tinham tubos no nariz, né, pra cicatrizar lá dentro. Só que um dos lados ele ficou totalmente fechado e eu só respirava por uma narina. O médico não acreditava em mim, né, do que eu falava, porque eu acho que era normal essa situação. Quando eu voltei para casa, na alta, eu senti uma dor de cabeça assim muito forte, eu achei que eu fosse morrer, eu não dava conta de tanta dor de cabeça. E eu voltei imediatamente para o hospital. E no hospital eles já estavam me medicando com tudo que eles podiam, com tudo. E aí foi quando eles já não tinham mais o que me medicar para melhorar. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia melhorar. Foi quando eu falei com Deus. Eu falei assim, eu não quero mais tomar remédio. Eu tomei uma decisão. E a minha vida é cheia de decisões. E essa foi uma das decisões que eu tomei. Eu falei, eu não quero mais tomar remédio porque eu quero viver um milagre. E eu falei com Deus, eu quero viver um milagre. Eu não quero melhorar. Eu quero ser curada, porque remédios melhoram. Deus cura. E a própria cirurgia já era buscando essa cura, né? Exato, exato. E aí quando eu disse isso, um enfermeiro chegou e falou assim, olha, eu já não tenho mais o que te dar, mas eu vou te dar novamente esse remédio aqui, falou o nome lá. E eu falei, eu não quero. Ele falou, como assim? Você não tá aguentando? Eu falei, eu não quero. Eu não quero, eu não quero. E no que eu falei, eu não quero, eu dei uma apagada. No que eu apaguei, inclusive eu recebi até uma mensagem enquanto eu dormia, enquanto eu tava apagada, né? Falando sobre cura de uma pastora. E quando eu acordei, eu já não tinha mais nada. Então, eu vivi um milagre que só eu e Deus sabe o que estava passando. E eu acredito que tudo isso foi para a honra e glória do nome dele e né, tinha que ter passado para poder estar contando do que eu vivi. Faço acompanhamento até hoje, mas toda vez que eu vou só para cumprir lá o que eles precisam, né? Porque eles usam o meu caso como uma pesquisa também, então para ajudar outras pessoas. Mas eu vivo de um milagre, né? Todos os dias eu vivo o meu milagre, isso
foi fantástico. Mas esse em específico, ele é muito marcante, né? Quando a gente lê e quando ele aparece aqui, é até um pouco do que a minha leitura, tá? Do sentido da vida, dessa plenitude que você tanto fala, de vencer um obstáculo tão grande. Acredito que isso fez você realmente se sentir plena, né? Esse daí faz parte da minha história, mas o real sentido da vida não é sobre o milagre. É sobre o que Deus fez na minha vida para que, através da transformação que Ele fez em mim, eu pudesse levar para outras pessoas. Por isso eu disse que, no primeiro momento, eu imaginava que fosse o legado para minha filha, para minha neta, para os meus descendentes. Mas depois, na conclusão, porque eu não consegui concluir o livro enquanto eu não falei de um processo que eu passei pessoal. Interno. Eu não conseguia terminar o livro enquanto eu não coloquei. Então, assim, o meu livro foi todo trabalhado espiritualmente, assim, 100% espiritual. E Deus, ele me colocou tudo, o nome do livro, Ele me fez lembrar de tudo que Ele tinha feito, da transformação que eu vivi. Dá tempo de falar só um pedacinho do que... Claro, o tempo é seu e eu tô aqui, ó, tô falando até pouco, porque eu tô tão envolvido com a história que eu deixo esse espaço para você. Vamos lá, conte pra gente essa transformação que fez você então encontrar o sentido da vida. Como eu te disse, eu saí... na verdade, eu não te falei, mas no livro fala. Que eu saí da minha cidade com 17 anos, Campo Limpo me acolheu e cheguei aqui trabalhando como auxiliar de dentista e, aos poucos, cada dia eu dava um passo e sempre, né, melhorando, graças a Deus. E o meu pedido para Deus sempre foi: eu quero ficar bem para que eu possa ajudar minha família. Foi por isso que eu vim para cá. Porque na minha cidade eu não encontrava ajuda, não tinha jeito, sabe? Não tinha como eu avançar. E eu tive essa oportunidade de vir para cá e eu aproveitei. Eu tive essa oportunidade que eu busquei por ela, tá? Aí no livro eu conto. E aí o desejo do meu coração era trazer a minha família para perto, minha família, que também está contando a história delas. E quando eu cheguei aqui, que eu comecei a conquistar tudo que eu tinha no meu coração, tudo que eu imaginava, tudo que eu falava com Deus, e tudo eu fui conseguindo, tudo eu naquele tempo eu achava que era eu que fazia. Quando eu entendi, eu vi que não foi eu, foi Ele. O tempo todo foi Ele me conduzindo a realizar tudo que Ele já me mostrava. E eu cheguei num determinado tempo da minha vida que eu tinha chegado na onde eu falei que eu queria chegar, sabe? E aí quando eu cheguei naquele lugar que eu queria, com todos os meus por perto, com a vida que eu queria ter, eu olhava para minha vida, olhava ao meu redor, eu estava muito bem, financeiramente, com a família, com tudo, em todas as áreas da minha vida. Só que existia um vazio que não tinha nada que preenchia. E era uma luta todos os dias com aquele vazio. A ponto de muitas vezes eu acordar de madrugada e eu tentar falar para o meu marido, mas eu não conseguia falar com ele, eu não conseguia falar com os meus pastores. Eu nasci de um berço cristão, mas mais tarde que eu vim me converter. E que hoje eu também entendo a conversão de outra maneira, sabe? Muitas coisas em transformação. E eu não tinha coragem de falar para os meus pastores, que eram pessoas assim, que são até hoje pessoas muito próximas, mas eu não tinha coragem porque eu tinha vergonha de compartilhar da minha dor por ter tantas coisas e estar naquela situação. E sempre soube, quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E a alegria que nós sentimos é dele. E eu ficava me questionando, por que essa tristeza? Por que se o Espírito Santo habita aqui? E a minha vida era chorar nos momentos em que eu estava só. Enquanto eu estava cuidando das mulheres, que eu trabalho com mulheres, tá? Enquanto eu cuidava delas, estava tudo bem, né? Eu entregava o meu melhor, eu fazia com que elas se sentissem bem. Eu ajudava muito, né? Eu sei. Mas quando eu ficava sozinha, vinha a solidão, vinha a tristeza, um desespero, uma solidão com pessoas por perto. E foi em algum momento diagnosticado como uma depressão ou como alguma questão psicológica ou não? Eu falo que eu sou tão amada, tão privilegiada que
que tudo aconteceu entre eu e Deus. E quando eu decidi contar pro meu marido um dia, num desespero, numa madrugada, 2 horas da manhã, eu acordei, eu não tinha dormido até então, era uma rotina assim de não dormir. E aí eu levantei e falei pra ele, eu preciso de ajuda, que eu não tô dando conta, eu não sou pra viver desse jeito, eu não quero mais. Foi assim, um limite de eu aguentar. E ele ficou desesperado, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E ele falou, não, vamos, eu vou te ajudar. Amanhã a gente vai atrás de um médico, né, e tal. E só que no dia seguinte, eu tô tudo... Amanheci melhor. Eu falei, não, tá tudo bem. E ele foi. Só que o babado era quando ele ia, porque aí quando eu ficava sozinha, começava de novo. E naquele dia, como todos os outros dias, eu sempre fiz devocional, eu sempre orei. Eu sempre tive, assim, sempre, né, nos últimos tempos, eu tinha meu momento... E naquele dia foi tudo muito diferente. Naquele dia eu me rasguei para Deus também. Eu tinha me rasgado para o meu marido, aberto meu coração para ele. Naquele dia eu abri meu coração para Deus, falando para ele que eu não estava dando conta daquilo que eu precisava que ele me ajudasse, o que é que eu precisava fazer. E foi num momento ali de desespero mesmo, conversando com ele, que eu falei assim, por que que eu sinto essa tristeza? Porque se eu tenho tudo que eu pedi pro Senhor eu tenho, mas por que essa tristeza, essa angústia, essa dor que nada, né, faz parar? E o que é que eu preciso fazer? E aí eu fechei o meu olho E de alguma forma ali foi um outro milagre. Quando eu abri o meu olho, na verdade, antes de eu abrir o meu olho, eu fechei meu olho e ele falou pra mim, você só precisa me deixar agir em você. Eu falei, como assim? Agir em mim? Eu falei, então age, faça o que você quiser, mas eu quero ser feliz com a tua presença, eu não quero ser feliz, não quero sentir alegria porque eu tenho coisas, porque eu tenho pessoas, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho algo. Eu quero sentir essa alegria que vem do Senhor, eu quero sentir essa alegria aqui com a tua presença. Ainda que eu não tenha mais nada, mas eu quero sentir a alegria de ter você junto comigo, de ter a tua presença. E a partir daquele momento, quando eu abri o meu olho, né, como eu te disse, eu já comecei a viver o meu milagre novamente. Porque toda a tristeza que eu tinha no meu coração, ela foi embora. Só que tudo na vida tem um processo, né? E eu passei por um processo de procurar pela tristeza. E cada dia que eu não encontrava, eu agradecia, eu chorava, eu falava, meu Deus, eu tô curada, eu não tenho mais tristeza. E aí eu fui entendendo que eu estava sendo, que ele tinha me curado, eu estava passando pelo processo de estar entendendo o que estava acontecendo comigo. Então, assim, a minha cura veio diretamente do céu, diretamente dele. E conforme aconteceu aquilo comigo, eu falei, Senhor, agora eu quero, porque não tem como você viver isso e não querer mais dele. E eu comecei a querer mais e mais dele. Hoje a minha vida é querer todos os dias mais e mais dele. E conforme eu fui desejando isso, eu fui pedindo para ele enviar pessoas que eu pudesse aprender com elas mais sobre ele, mais sobre a vida, mais sobre as pessoas. E aconteceu, imediatamente ele já enviou pessoas e eu fui aprendendo muito mais sobre ele, mais sobre as pessoas, mais sobre a vida, mais sobre mim, né? Porque cada vez que eu conheço mais dele, eu vejo que eu conheço mais sobre mim. E ele veio colocando no meu coração também projetos. Tudo que estava acontecendo comigo, ele colocou no meu coração para que eu alcançasse, levasse isso para pessoas, né? E aconteceu nesse tempo. É um encontro com mulheres. Hoje eu tenho um movimento com mulheres, hoje eu participo de movimentos, vários movimentos. Que legal, isso é muito bom de saber. E o Senhor, ele coloca no meu coração exatamente isso, que ele fez na minha vida, tudo que eu vivi, ele pode fazer para qualquer pessoa. A gente só precisa estar aberto, exato, permitir, porque ele é tão educado, ele é tão maravilhoso assim na dele, né, que ele só faz se você abrir o seu coração, ele só vai entrar se você abrir seu coração para dentro, faz, limpa, tira toda a sujeira, faz o que você quiser, mas eu quero viver uma vida a vida que ele deseja que eu viva. De plenitude. E hoje tem problemas? Claro, todos nós vamos ter. Até que a gente vá desse lugar, nós vamos ter desafios, mas são desafios assim que a gente passa de boa, a gente passa feliz, porque a gente sabe que não tá sozinho, a gente vai passar com ele. Isso muito é fantástico. Bem.
É um depoimento que até eu assim me envolvi demais. Eu não consegui ler todo o livro, mas o pouco que eu vejo, a leitura que a gente tem é muito diferente do estar ao vivo aqui com você. Então eu quero te agradecer, porque eu me senti tocado com esse seu testemunho e com toda essa história. E deixo essa oportunidade aqui, né, para que todos os nossos munícipes tenham a oportunidade também de conhecer o sentido da vida, a plenitude, e que possam buscar um pouco dessa obra da Maria Helena Ferreira, né, mais conhecida como Manena, e compartilhar um pouquinho, né, de toda essa história com vocês. Eu quero agradecer, quero deixar agora aqui os últimos minutos com você, para que você possa convidar o nosso espectador, deixar uma mensagem, para que eles possam entender um pouquinho desse sentido da vida e alcançar essa plenitude. Obrigado. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Desculpa, mas não consigo segurar, né? Mas não precisa. Quando vem, a gente não consegue. E assim como aconteceu na minha vida, né? Tantas coisas boas, tantas coisas que não foram tão boas assim, eu sei que acontece na vida de todo mundo todos os dias. E melhor caminho é a conexão com a vida, a conexão com a gente mesmo, a conexão com a natureza, a conexão com as pessoas, a conexão com o Criador de todas as coisas. E todos nós podemos viver a vida que Ele quer que a gente viva. Então, Ele nos gerou para viver o melhor dessa terra. Então, eu convido você para viver o melhor dessa terra, se conectar com o seu Criador, se conectar com você, se conectar com a vida. E é isso. Muito bem. As suas redes apareceram. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da sua história também pode se conectar com você através das redes sociais para adquirir o livro, né? E eu quero mais uma vez agradecer a você que está em casa, a você que nos prestigiou, agradecer a nossa equipe, agradecer também a comunicação, a Ana, que é a idealizadora do projeto, a Mari lá da Cultura, que colabora sempre com a gente, e o meu muito obrigado, Manena, valeu. Eu que agradeço, muito obrigada. Até a próxima, gente.